Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e vamos falar de Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui do canal. É muito importante a sua inscrição, é de graça, paga nada, botão vermelho aqui embaixo. Clica, se inscreve, vamos juntos. Rapaziada, vamos falar do jogo de ontem, vamos falar do árbitro Luiz Flávio de Oliveira e também dos reforços do Vasco. O Vasco precisa de reforços, sabemos disso. A janela de julho para agosto está chegando e o Vasco mapeando reforços e já estaria com situações muito bem encaminhadas, beleza? Mais uma vez, se inscreve aí, compartilha também nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, vídeo aqui do canal, beleza? Uma excelente semana a todos. Vamos junto, Deus abençoe. Bom, primeiro vamos começar com Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro do jogo de ontem. Esse mesmo árbitro que apitou o jogo entre Vasco e Grêmio em São Januário. O Vasco também não conseguiu vencer. Dos últimos 16 jogos apitados pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, o Vasco venceu apenas 3. Ou seja, essa é a minha opinião, eu respeito a sua, essa é a minha opinião. É um árbitro fraco, que estranhamente apita os jogos do Vasco, o Vasco não vai bem. Ontem o Vasco até teve um volume de jogo, e essa também é a minha opinião. Eu tô vendo muita gente bater. Olha, gente, o Vasco tentou isso ano passado e não conseguiu. Essa gordura na Série B, esse desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse ano a coisa aconteceu diferente. O Vasco está na segunda colocação, o Vasco está a 8 pontos do quinto colocado, e isso é muito importante. Essa gordura, esses jogos, o Vasco tem jogo difícil agora contra o Criciúma, o Vasco tem que projetar esse jogo. Mas voltando um pouquinho aqui, se você observar os lances ali, Luiz Flávio para uma jogadinha ali, para outra jogadinha aqui, dá um cartãozinho ali desnecessário, uma falta em cima do Riquelme lá no campo de ataque, ele inverteu a falta e deu cartão para o garoto. Então assim, é o tempo inteiro erros em cima de erros, que passa despercebido pelo torcedor, porque nós somos movidos à paixão. É normal que essa cobrança exista, tá certo? Mas se você olhar num contexto geral, o Vasco teve muito mais volume de jogo do que a equipe do Sport. Isso é fato. Eu não estou aqui contando história. Quem viu o jogo... E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, o Léo Matos não foi mal na lateral direita, foi bem, conseguiu alguns bons cruzamentos. No primeiro tempo teve uma cabeçada para fora do Raniel, do próprio Gabriel Peck. Num contexto geral, o Vasco não acabou indo mal. Faltou o gol. Beleza. Tá vendo muito, se não contratar reforços, o Vasco não consegue o acesso. Mentira, o Vasco consegue o acesso independente dos reforços. O Vasco vai se reforçar. Mas independente desses reforços, o Vasco consegue o acesso com esse time, sim. Sabe? Não vejo hoje na Série B um time, esse time aqui é superior ao Vasco. Vamos parar de palhaçada também, porque essa palhaçada aí enche o saco. Isso enche o saco e ontem mais de 60 mil torcedores do Maracanã fazendo mais uma linda festa para o Vasco, alguns vaiaram, outros apoiaram, a massa vascaína apoiou, aplaudiu, porque viu que o time tentou a vitória o tempo inteiro. Tá? Aliás, falhas grotescas ontem do Maracanã, do consórcio do Maracanã, que tratou a imprensa muito mal, inclusive a falta de água ontem no Maracanã. Gostaria de deixar isso bem claro aqui, que isso foi uma falta de respeito com a imprensa, não só carioca, mas também brasileira, né? Porque muitos, enfim, da imprensa estiveram ali, jornalistas do Recife, jornalistas de São Paulo, jornalistas de Minas, jornalistas do Rio de Janeiro em massa, e não foi respeitado sequer com uma água, tá? Que sempre teve ali no Maracanã, e ontem não teve. Então é estranho para você, depois de toda essa guerra. Eu acho que a gente tem que deixar essa guerra de lado, essa guerra política, né? Porque isso é uma guerra política, e pedir a Deus para que esses caras se entendam, porque o clube A, o clube B e o clube C não tem que ser prejudicado por conta de guerras políticas ou de ego. Não sei o que é isso, não sei para que isso, na verdade, até porque eu acho que tudo é uma questão de conversa, e essa conversa, se ela existe de uma maneira limpa, de uma maneira justa, a gente não tem história, né? A gente consegue progredir e não regredir. Enfim, vamos falar aqui de reforços. Olha, todo mundo sabe do interesse do Vasco no retorno do Alex Teixeira e do Alex Teixeira em retornar
para o Vasco. A situação estaria muito bem encaminhada, o jogador deve ser o reforço, o grande reforço do Vasco no meio dessa temporada. Por que eu digo isso? Porque houve a conversa entre o Vasco e o grupo 777. E a questão foi aceita. Olha, aceitamos jogador nesse naipe. E eu acho muito importante a chegada do Alex Teixeira. É um nome muito bem avaliado, repito, tanto pela comissão técnica quanto pela torcida e pela 777. Porque você traz um jogador com bagagem de Europa, um jogador que conhece o Vasco, foi criado dentro do Vasco. Então, eu acho muito importante que o Alex Teixeira chegue nesse momento para o Vasco, até para dar um gás a mais para o Vasco, para a torcida, para todo mundo que envolve. E o Vasco não precisa pagar nenhum tipo de multa para nenhum clube, isso também é muito importante. E o salário do cara é um pouco mais alto. Olha, o Vasco tem 15 jogadores lá no elenco que serão dispensados aí. Claro, estou exagerando aqui, deve ser menos, mas serão dispensados pelo Vasco porque o Vasco está pagando salários sem retorno, sabe? Então, assim, Lucas Oliveira, John Sanches, entre outros jogadores lá, Zé Santos, enfim, o Vasco não está aproveitando esses jogadores, entre outros. E o Vasco tem que dispensar, sim. O Vasco tem que falar, busca o seu clube, retorna para o seu clube, porque você está falando aí de 500, 600, 700 mil reais na folha, que para nada, jogadores que não entram em campo. Repito aqui, discordo do Laranjeira, que é um jogador do clube que eu gosto demais. Eu acho que não tem que sair, não. A questão envolvendo o Rossi também, outro jogador que foi muito bem avaliado pela 777 e também pelo Vasco. O jogador deve retornar. O Vasco essas duas contratações hoje, gente, seria muito importante para o time do Vasco, para o elenco do Vasco. Tem muita gente falando que não, eu acho que sim. Jogador de 29 anos, é um jogador novo, o jogador está ali meio que no ápice da carreira, querendo voltar. E quando o jogador quer jogar pelo clube, já conhece o clube, eu acho mais importante ainda. Uma coisa é você arriscar num jogador que não conhece o seu time. Olha, eu não conheço aqui e tal, vou fazer um investimento, mas é diferente. O cara já conhece a torcida, já conhece a cobrança da torcida, sabe o que é jogar no Vasco. O Vasco vai retornar para a Série A. Tem alguns supostos vascaínos que criticam ainda isso e, não, com esse time o Vasco não só... Nossa senhora, chega a ser pequeno e chega a ser chato, o cara vai para a rede social falar besteira e não tem o que falar, então ficar quieto, porque fica muito mais bonito do que ficar pedindo clique, dizendo que o Vasco não vai subir. Que crença é essa, hein? É desrespeitar aqueles mais de 60 mil torcedores que estiveram ontem no Maracanã, torcendo e apoiando o Vasco, representando a torcida de todo o Brasil e até do mundo, porque o Vasco é mundialmente conhecido. Outra questão aqui, o Vasco enfrenta o próximo jogo do Vasco no dia 9, né, no sábado, contra a equipe do Criciúma, lá no Heriberto Ruz. Então, assim, é um jogo fora, um jogo difícil, em que o Vasco vai precisar de muita concentração para vencer a partida. Acredito que dá para vencer. O Criciúma não é esse bicho de 7 cabeças também. Ontem o Nenê fez muita falta, enfim, em campo. Outro ponto que eu queria tocar aqui, Danilo Bosa, muito bem no jogo mais uma vez. Saiu por conta das câimbras e tudo mais, mas foi muito bem no jogo. É um jogador que, na minha opinião, o Vasco já deve pensar na sua permanência. O Vasco deve comprar o passe do jogador. É um excelente zagueiro. É difícil achar zagueiro assim no mercado. Agora eu entendi por que o Santos fez aquele jogo duro para liberar o zagueiro para o Vasco. Chegou bem, jogando, e pode ser titular da equipe, tá? Tem cancha para isso, para ser titular da equipe. Muito bem, e enfim, essa disputa vai ser sadia. Podem ter certeza. Ele vai disputar com Anderson Conceição, ele vai disputar com o Quinteiro. Acho que o Quinteiro tá acima um pouco dos dois, do Conceição e até mesmo do Danilo. O Quinteiro é um cara que está jogando muita bola e que dificilmente vai sair desse time. Mas a briga entre o Conceição e o Bosa deve existir, até porque tecnicamente o cara joga bola. Bom, para terminar aqui, vamos falar da tabela do campeonato, né? O Cruzeiro é o líder com 37 pontos, a 6 pontos do Vasco, vem atrás com 31. O Bahia com o empate junto com o Grêmio, resultado excelente para o Vasco, 29 pontos. E o Grêmio fechando no G4 aqui, com 26. Abrindo ali na quinta colocação, vem a equipe do Criciúma com 23 pontos e o Sport Recife com 22. Ou seja, o Vasco continua a 9 pontos do Sport e a 8 do Criciúma. O Vasco tem esses confrontos diretos que o Vasco não pode perder, né? Então, o Vasco
tem que continuar nessa busca, nessa luta, e nós vamos, se Deus quiser, conseguir o acesso nesse início ainda de segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, vamos continuar acreditando. Não é momento para baixar a crista, não é momento para não estou acreditando, nada disso. Vamos mudar o discurso, vamos continuar com o mesmo discurso. Tá difícil? Tá. Vai ser difícil? Vai. Mas nós vamos vencer, vamos superar. Até porque o Vasco não ia vencer todos os jogos do campeonato. Isso é fato. Então, vamos encarar como um recomeço. Perdeu ali, empatou aqui, venceu ali, vai ser assim o campeonato. Tá certo? Um beijo no coração de todos, sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, daqui a pouco eu volto com essas notícias e outras também, beleza? Se inscreve aí no canal mais uma vez, fique agora com o comercial do Argentino Hotel, parceiro oficial aqui do canal Vasco Connect. Liga para lá, liga para o Argentino Hotel, diga que assistiu o vídeo aqui, receba um desconto e faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco, beleza? Um beijo e saudações vascaínas.